Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Eu sou Vânia Ferreira, sou mãe atípica, sou fisioterapeuta e sou cristã. Muito bem. E ela também, ela faz parte das pessoas que trabalham também nesse estúdio, que desenvolvem um projeto. E antes da gente começar e ela falar um pouquinho lá da infância, como tudo começou na vida da Vânia, qual é o seu projeto? Né? Eu tenho um projeto, podcast, chamado Gente que Pode, que traz exatamente essa conscientização de a importância do profissional da área de saúde, mas da sociedade em geral, ter um olhar mais humanizado, principalmente para as famílias atípicas. Legal. E aonde as pessoas encontram esse material que vocês produzem? @gente que pode, tá no Instagram, a gente no Instagram, TikTok, YouTube, é só... Vou deixar o link, vocês deixam o link da minha página aqui, e de lá a gente já direciona vocês. Legal, muito bem. Então, eu já quis começar falando do projeto, porque é fundamental essa conscientização e o trabalho que ela faz é muito importante diante do mundo atual, né? Eu acho que é emergencial falar sobre isso. Bem, então vamos lá, Vânia. Qual foi a sua infância? As influências religiosas, porque você sabe que o nosso podcast fala sobre espiritualidade, ecumenismo, universalismo, enfim. Então fala um pouco dessa origem, quem é a Vânia, né? Marcelo, eu sou de um lar onde, quando eu nascia, minha mãe já era cristã, evangélica, e meu pai nunca foi. Meu pai era alcoólatra, né? Veio a falecer por conta de alcoolismo. Então, eu sempre vivi nessa divisão, né? Uma mãe extremamente religiosa, cristã mesmo, e um pai que dificultava um pouco essa prática religiosa dela. Mas eu sempre segui os princípios da minha mãe. Ela também nunca abriu mão de deixar esses princípios, de passar o legado. Então, eu fui criada assim. Meu pai faleceu, eu era bem jovem, eu tinha 16 anos quando meu pai faleceu. Por conta do alcoolismo, era bem complicada a relação. Tive uma relação complicada com meu pai por conta disso. Mas segui os passos da minha mãe. Sua mãe é evangélica? Hoje ela não está mais conosco, já partiu, mas sempre foi. A conheci, nasci, ela já era. E ela nunca teve aquelas instabilidades, né? Entendi. Não, ela sempre foi praticante, ativa e estável. Sempre seguiu aquele caminho. Sempre. Um caminho de fé, um caminho pautado aí. Uma mulher extremamente guiada pela fé. Totalmente. E você hoje está na mesma igreja que ela frequentava? Não na mesma igreja, mas a fé é a mesma. E isso para você é importante? Importantíssimo. É base, inclusive, acho que do seu trabalho também. É a base do meu trabalho. É o que sustenta aí, né? É o que sustenta, é a base para suportar as dificuldades da vida, não é fácil, mas isso torna mais, como que eu posso dizer? Eu não vou dizer mais fácil, mais suportável. Entendi. E você é fisioterapeuta, eu sou né, fisioterapeuta. E você trabalha na área hoje ou você está atuando em outra área? Não, eu atuo na área. Eu sou fisioterapeuta e atuo na área. Em Guarulhos mesmo? Guarulhos. Por enquanto, acho que 99% do meu público está em Guarulhos. Todo mundo em Guarulhos. De vez em quando a gente atende algum paciente fora, mas 99% em Guarulhos. Legal. A gente já teve fisioterapeutas aqui, né? É uma área muito legal e muito importante, né? Porque recuperação em todos os níveis, né? Exatamente. A gente acha que fisioterapeuta é só para fratura, né? Mas as pessoas têm muito isso, né? O fisioterapeuta quebrou a perna, fisioterapeuta. Mas, nossa, a fisioterapia está em muitas áreas, em diversas áreas. Sim. Até na época da pandemia, a questão do Covid, o fisioterapeuta trabalhou muito com a parte da respiração. Foi uma fase em que a profissão foi muito valorizada. A gente pôde ver como que essa profissão foi vista, né? Foi colocada em holofote. Mas é uma profissão que tem muitas áreas. Eu, particularmente, atuo com a neurofuncional. Então, eu tenho pessoas com comprometimentos neurológicos. Mas diversas outras áreas. E tem alguma razão para você ter ido para a área da físio e depois, mais especificamente, da neuro? Tem. Eu fui mãe aos 15 anos de idade. Então, eu fui uma mãe adolescente. E meu filho nasceu prematuro, né, por conta das complicações pós-parto. Ele teve uma lesão neurológica, que é o que a gente chama de paralisia cerebral. Eu era jovem ainda, né? Eu não tinha nem como trabalhar. 15 anos. E aí você imagina, né, Marcelo? Estudando, né?
um adolescente de uma família carente, Tá. bem carente, religiosa, uma mãe Tá. extremamente religiosa, e eu me vejo aí com uma criança com deficiência nos braços. Tá. Então, foi assim, Quer dizer, a complexidade da maternidade. total, sabe, foi uma fase muito complexa da minha vida, onde eu ouvi muitas pessoas falando, poxa, sonhos, planos, projetos acabam agora, porque principalmente o pessoal da periferia tem muito isso, teve um filho, então vai viver agora pro filho, né? Vai ter que Não vai trabalhar, estudar. né? A gente tem aquela questão de pai para sustentar. Meu pai já não sustentava nem eu, que dirá o neto. Então, a maioria das pessoas mais próximas tinham essa visão. Agora acabou o futuro dessa pessoa, né? Vai fazer o que agora? Vai ter que parar de estudar, principalmente quando veio o diagnóstico, uma criança com deficiência. E a deficiência do meu filho é uma deficiência de nível grave, ele é totalmente dependente. Então, aquilo me abalou. Essas palavras me abalaram, né? Aquilo doeu muito no meu coração. Eu fiquei pensando, eu sempre fui uma criança com muitos sonhos. Eu lembro que eu com 8 anos de idade, meu sonho era fazer faculdade. Quando que naquela época alguém fazer faculdade, principalmente da periferia, era quase que impossível, né? E eu falei, poxa vida, e agora? Será que vai ser isso mesmo? Mas eu nunca gastei isso, eu sempre mantive esses sonhos. E o tempo foi passando, eu continuei estudando, nunca parei de estudar, sempre tive muita ajuda. Meu esposo, o pai do meu filho, a gente sempre dividiu muito bem, sabe, as responsabilidades. Embora fôssemos jovens, mas nós tivemos uma cabeça bem bacana, né? E o tempo foi passando, eu consegui terminar os meus estudos, mas durante um bom tempo eu tive que dar prioridade para o meu filho. Vivi um bom tempo de terapias mesmo, mas eu senti uma deficiência enorme por parte dos profissionais que atendiam meu filho, principalmente fisioterapeutas. Uma deficiência de pegar principalmente uma garota jovem ainda, que não tinha conhecimento nenhum, muito menos daquela patologia, daquela necessidade, e acolher, sabe, Marcelo? Acolher mesmo. Falar, você sabe o que é paralisia cerebral? Né? Você sabe o que acontece se você não fizer determinados estímulos? Por outro lado, falar, calma, respira, você não precisa ficar estimulando o tempo todo. E vai acontecer algumas coisas que não vai ser culpa sua, é por conta da deformidade, não é patológico. Então, tem coisas que você não vai poder evitar. Mas não desiste, não deixa de praticar, porque é importante. Não, eu não tinha nem um tipo de informação. Eu posso dizer que 99,9% dos profissionais que me atenderam eram deficientes. E eu me sentia assim, ao léu, sabe? Era jogada para lá, para cá, sem contar a falta de empatia, falta de humanização. Então entrava e agora não falando só dos fisioterapeutas, mas de médicos, entrava um adolescente com uma criança no colo com deficiência, tinha aquele olhar julgador, né? Já tinha preconceito. Isso tudo só atrapalhava, só complicava ainda mais. E eu tive um profissional, a gente até fez um programa aqui que a gente trouxe esse profissional para agradecer. Depois de 20 anos eu encontrei ele, que foi o primeiro fisioterapeuta do meu filho, que foi um divisor de águas na minha vida. Então, aquele homem, ele olhava para o meu filho com um olhar tão espiritualizado, ele olhava para mim com um olhar tão acolhedor, e tratava aquilo com um acalento, sabe? Que eu falei, poxa vida, eu quero ser assim. Se um dia eu for fisioterapeuta, eu quero ser igual a essa pessoa. O tempo passou, meu filho foi desligado de onde ele era atendido, porque ele cresceu e só atendia a pediatria. Um determinado momento da minha vida, devido a um abraço, eu tentei fazer o meu filho me dar um abraço e eu consegui. E quando ele me abraçou, ele tem bastante espasticidade, né, rigidez muscular, ele fez... Sabe aquela sensação de gratidão, de, cara, obrigada, você me ajudou a dar um abraço em você. Ele não tem espontaneidade para dar o abraço. E meu coração aqueceu nesse momento. Eu falei, eu ajudei uma pessoa a dar um abraço, a realizar um movimento e dar um abraço. Poxa, quantas pessoas eu não posso ajudar a fazer isso? Eu vou fazer fisioterapia. Meu filho já tinha seus 18, 19 anos. E quando eu falei isso, eu vou fazer fisioterapia para ajudar outras pessoas a aprenderem a abraçar, eu lembrei desse profissional. Eu falei, eu vou me formar e quando eu me formar eu vou encontrar ele, eu vou agradecer ele. E aí comecei a minha Jornada. trajetória. Para mim foi muito difícil, porque, imagina, né? Eu tenho uma outra filha também, típica, então sou mãe atípica e mãe típica, de 23 anos. E não foi fácil cuidar da casa, ter um filho totalmente dependente, fazer faculdade, já não era mais uma menininha, né? Eu já estava disputando sala de aula com uma molecada de 20 anos, que podia ficar na faculdade o dia inteiro, eu não podia. Eu não tinha esses privilégios mais.
Então, foi uma jornada muito difícil também, quando eu comecei a faculdade.